E aí, meu povo, tudo bem? Meu nome é Frederico Rego e você está no ABC da Imigração. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a advocacia em Portugal. Exatamente, esse vídeo de hoje é para você, advogado brasileiro, que pensa em expandir seus negócios, em expandir a sua advocacia e, quem sabe, advogar aqui na Europa, a começar por Portugal, tá? Então se liga que as informações de hoje são muito boas. Pega teu lápis, pega teu papel e vem comigo. Bem, pessoal, como eu disse antes, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como advogar em Portugal. Então, você, meu colega advogado, que vive aí no Brasil e pensa ou em se mudar para Portugal, ou em exercer sua profissão aqui, ou se quer apenas expandir os negócios do seu escritório para um outro país, hoje nós vamos falar justamente sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, eu acho que vocês perceberam que nós passamos por uma pequena mudança de identidade. O Você em Portugal hoje é ABC da Imigração. E a partir de agora nós vamos tratar dos assuntos migratórios de uma forma mais prática, mais fácil, para que todo mundo tenha acesso a essas informações, tá? Então vamos lá, pessoal. Sobre a advocacia em Portugal, como vocês sabem, é possível um advogado brasileiro se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses, tá? É um processo até certo ponto simplificado, não exige tanta burocracia assim, mas é um processo um pouco demorado. Então vamos lá. Para um advogado brasileiro se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses, o primeiro passo, por óbvio, é ele ter uma inscrição válida e regular na Ordem dos Advogados do Brasil. A partir desse momento, o advogado na Ordem dos Advogados do Brasil vai solicitar os documentos, né, um dossiê completo da sua história na Ordem brasileira, com os detalhes da sua aprovação no exame de ordem, certidões negativas quanto a débitos e a processos disciplinares, etc. E, logicamente, uma outra série de documentos, né, documentos pessoais, etc., para se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses. A grande vantagem: o advogado brasileiro, por força de um acordo bilateral entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados Portugueses, ele não precisa fazer todas as etapas burocráticas que um português que saiu da faculdade de Direito aqui em Portugal precisa, que é o estágio obrigatório, os exames de habilitação, da mesma forma como ocorrem no Brasil, com o exame de ordem. Enfim, essas etapas elas são todas superadas porque nós já fizemos o exame de ordem no Brasil. Então, a nossa aprovação no exame de ordem brasileiro ela é válida aqui para Portugal. Esse processo a gente pula, deixa tudo mais simples, certo? Mas a lista de documentos é um pouco extensa, né? Vai desde como eu falei, do dossiê completo da sua história na Ordem dos Advogados do Brasil, seus documentos pessoais, certidões negativas, registro criminal, enfim, esses documentos básicos. E tem um outro detalhe que eu acho importante tratar com você aí que está me assistindo, você advogado e advogada que está me assistindo, que é justamente a questão da domiciliação. Muita gente não entende bem como funciona isso, mas é uma questão necessária para o advogado brasileiro se inscrever aqui em Portugal. Como é que funciona? Se você não tem residência fixa em Portugal ou não tem um escritório montado em Portugal, você precisa que um advogado local, um advogado inscrito aqui em Portugal, ele domicilie a sua inscrição, ou seja, ele receba a sua inscrição no seu escritório. Como é que funciona? O seu endereço profissional vai ficar vinculado ao endereço profissional desse advogado que já está aqui, já é inscrito aqui em Portugal, certo? Isso, óbvio, caso você não queira morar em Portugal. Se você quiser morar em Portugal, esse processo de domiciliação ele é apenas temporário. A partir do momento que você obtém sua autorização de residência, que você monta seu escritório, ou até que você, mesmo trabalhando em home office, você coloque o seu endereço de escritório como a sua casa, e aí você não precisa mais que esse advogado ele domicilie, certo? Então, funciona mais ou menos desta forma a domiciliação, tá bom? Passada essa etapa burocrática, que dura mais ou menos 80 a 120 dias entre o protocolo dos documentos e
e a obtenção em si, o deferimento, né, do requerimento e a obtenção da sua carteira, a gente passa para a segunda etapa do processo, que é justamente entender o mercado de trabalho, né? Hoje em dia, a grande maioria dos advogados brasileiros que aqui vivem em Portugal e aqui trabalham, eles tratam muito dos problemas envolvendo os brasileiros ou os estrangeiros, né? Questões de nacionalidade, questões de regularização, de processos migratórios, questões trabalhistas, enfim. É meio que um foco inicial dos advogados tratar das situações que envolvem os estrangeiros. Porém, é preciso salientar que o mercado de trabalho do advogado brasileiro aqui em Portugal, ele não se restringe somente a isso. É um mercado muito amplo, com várias possibilidades. E, obviamente, para isso é preciso que o advogado que se inscreveu agora e que está começando a carreira aqui, entenda que ele está começando a carreira do zero. Então, é preciso estudar, é preciso entender as nuances da lei portuguesa, as diferenças entre o direito brasileiro e o direito português, que apesar de serem muito parecidos, possuem lá as suas diferenças. E o que a gente sugere é que esse advogado que chegou cá em Portugal, se inscreveu e está começando a exercer a advocacia, ele faça pelo menos alguns cursos de pós-graduação ou até um mestrado para começar a se familiarizar com o direito português. As universidades portuguesas, elas oferecem diversos cursos nesse sentido, que vão desde pós-graduações até mestrados e doutorados. São universidades de bom acesso para estrangeiros, tá? Então não é tão difícil assim acessar esse tipo de curso aqui, e esse tipo de curso te proporciona uma melhor leitura do ambiente de trabalho aqui do advogado e alguma experiência teórica. Já na parte prática, existem alguns mecanismos, existem algumas soluções que os advogados brasileiros costumam usar aqui, e uma delas é o apoio judiciário. Como é que funciona o apoio judiciário? Todo final de ano, mais ou menos aí para a época de novembro, a Segurança Social, junto com a Ordem dos Advogados Portugueses, ela promove, ela abre inscrições para os advogados que desejam prestar serviços ao apoio judiciário. O apoio judiciário funciona mais ou menos como se fosse a Defensoria Pública aí no Brasil. Então, todo advogado regular, com inscrição regular na Ordem dos Advogados Portugueses, ele tem o direito de se inscrever no apoio judiciário, e a partir desse momento, onde ele se inscreve, escolhe as suas áreas de atuação, ele começa a ser nomeado para demandas de pessoas que não têm condições de pagar honorários e custas. E, obviamente, esses honorários são suportados pela Segurança Social Portuguesa, que equivale ao nosso INSS, à nossa Previdência Social. Então, muitos advogados brasileiros utilizam o apoio judiciário como uma forma complementar de adquirir experiência. Ele já foi lá, frequentou pós-graduação, mestrado, estudou, adquiriu um pouco da bagagem teórica, agora ele vai para a bagagem prática. Então, o apoio judiciário ele é uma boa solução inicial para quem quer adquirir experiência prática nos tribunais portugueses. E, obviamente, questões de renda, de você começar a oferir renda, enfim, pode ser uma boa saída inicial. Basicamente, pessoal, sobre a advocacia em Portugal, nós temos esse cenário. A etapa burocrática, que demora uns 3-4 meses aí, mais ou menos, para ser concluída. Questão da inserção no mercado de trabalho, as possibilidades, como a gente já falou um pouco antes, que vão desde os trabalhos, desde os serviços extrajudiciais, como assessoria migratória, nacionalidades, enfim, regularizações, vistos, até as questões de tribunal, questões trabalhistas, questões de família, questões administrativas nos consulados, enfim. E, obviamente, passando pelo apoio judiciário, que é um mecanismo da Segurança Social e da Ordem dos Advogados, onde nós vamos auxiliar as pessoas que não têm condições de pagar custas e honorários. Então é isso, pessoal. Você é advogado que tem interesse em advogar em Portugal, que tem interesse em expandir os negócios do seu escritório,
Tá aqui a informação que você precisa, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos na próxima.